Iniciando aqui nossa fase de debates, pela ordem de inscrição, passa a palavra à senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhor superintendente da SUDECO, Marcelo Dourado, em nome de quem eu cumprimento todos os expositores que compõem essa mesa. Senhor presidente, senhores expositores, essa medida provisória, na nossa visão, ela tem pontos positivos, como foi colocado aqui pela Rosimeire, como tem alguns pontos que deixam uma grande inquietação em todos nós, principalmente em relação ao FDCO e ao FCO. Em relação ao FDCO, eu quero tratar a parte, mas eu quero falar do FCO. O FCO, eu acho que foi extremamente importante a equalização dos juros ao nível do BNDES, foi extremamente positivo o bônus de adimplência e outras medidas que foram tomadas ali que a gente considera muito importante. Porém, causou uma certa surpresa quando a medida provisória vem extinguir um papel que era até então do Congresso Nacional, que é estabelecer os percentuais para as atividades, diversas atividades, produtivas, comércio, turismo e etc. Essa atribuição, que era uma atribuição do Congresso, passa pela medida provisória a ser uma atribuição definida ou discutida pelo ministro, pelo Executivo. Esse é um ponto que inquieta. Em relação à capitalização da Caixa e do Banco do Brasil, nós entendemos também que, mais uma vez, o Congresso é passado ao largo das decisões. A exemplo do que tem sido feito com o BNDES, esses 20 bilhões de reais que virão para a Caixa e Banco do Brasil, para os programas Minha Casa Minha Vida, para a infraestrutura e para o setor rural, eles passam diretamente para a instituição e o Congresso Nacional não toma parte dessas decisões. Eu acho que isso fere profundamente a lei de responsabilidade fiscal. Em relação ao FDCO, eu gostaria de deixar de lado a modéstia e dizer que o FDCO foi criado pelo Senado Federal. A medida provisória que veio do Executivo não constava do Fundo de Desenvolvimento para a Infraestrutura. O FDCO foi colocado e discutido com o governo durante 2 anos, quando nós apresentamos ao governo a necessidade de termos um fundo de investimento em infraestrutura, uma vez que o Norte e o Nordeste já dispunham desses fundos. Então, é preciso deixar bem claro o papel do Senado Federal na constituição deste fundo. Segundo ponto, em relação ao fundo, também nos preocupa, porque a SUDECO foi criada dentro de uma visão moderna, uma estrutura enxuta, onde ela contém 3 pilares importantes. O primeiro deles, o mais importante, é o Conselho, que foi colocado aqui pela Rosimeire. Ele está inteiramente esvaziado pela medida provisória, uma vez que esse Conselho, que é constituído pelos ministros, pelos governadores, ele passa a ter as decisões definidas não pelo plano, porque o nosso objetivo era que o Conselho pudesse criar um plano de desenvolvimento regional, naturalmente esse plano inspirado na política nacional de desenvolvimento de integração nacional, mas na medida provisória ele faz o sentido contrário. O plano o Conselho se reporta à política nacional e não ao plano de desenvolvimento regional. É uma coisa extremamente delicada. Eu acho que nós perdemos toda a descentralização da aplicação do nosso fundo. Ele passa se os senhores puderem ver, até o nome do Conselho de Desenvolvimento Regional, ele vem errado na medida provisória. O nome que está lá não existe, não é o nome que está na lei complementar. Em relação então, a SUDECO tem 3 pilares importantes, que seria o Conselho, constituído pelo ministro da área, pelo superintendente da SUDECO, governadores, empresários e trabalhadores.
ele tem um plano de desenvolvimento regional inspirado, como disse, na Política Nacional de Integração Nacional, e tem o FDCO, que é o recurso para ser aplicado em infraestrutura. Quando o plano se reporta, quando o Conselho se reporta à Política Nacional, ele deixa de lado o plano regional, as especificidades da região Centro-Oeste. Eu acho que isso é muito grave, porque tanto a região Norte, a região Nordeste, elas têm um nível de desenvolvimento e de atratividade econômica muito diferente da região Centro-Oeste. Então, nós precisamos de um plano de desenvolvimento da nossa região, integrando a nossa região, fazendo com que essa região realmente possa se comunicar. Hoje, o Estado de Goiás, que tem uma infraestrutura bem mais arrojada do que os demais estados, nós estamos inteiramente ilhados. Nós não comunicamos com o Mato Grosso. Nós temos uma ponte comunicando com o Mato Grosso. Então, sem falar Mato Grosso do Sul. Então, na verdade, o que nos deixa preocupados é essa centralização das decisões no Executivo. A SUDECO foi criada com o objetivo de descentralizar as ações do Ministério da Integração Nacional. E o que é mais grave para tudo isso, porque essa gravidade ela não se torna tão forte na região Norte e Nordeste, porque todas as duas regiões têm seu banco. Nós temos hoje um estoque no Banco do Brasil na ordem de 17 bilhões de reais. E um fluxo desse recurso na ordem de 6 bilhões. Veja bem, se esses 17 bilhões de reais estivessem numa agência de fomento, o Banco do Centro-Oeste, nós teríamos uma alavanca para buscar novos recursos. No entanto, nós estamos abdicando do nosso direito de ter o estoque desse fundo e poder, com isso, alavancar novos recursos para o nosso desenvolvimento. Quando nós discutimos a formatação da SUDECO, nós discutimos também a criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Esse banco não seria um banco operador, mas ele seria um banco de segundo piso, em que ele administraria os recursos do FCO e do FDCO, e, ao mesmo tempo, poderia dar para operar todos os bancos, sejam eles públicos ou privados, defendendo dessa forma uma descentralização e uma concorrência entre os organismos financeiros. A medida provisória foi colocada aqui, acho que pelo presidente do BRB, ela vetou a regulamentação do fundo, né, que está contida na lei complementar. Ela vetou o dispositivo que determinava que o Fundo do Centro-Oeste poderia ser, o FDCO, poderia ser operado por todos os bancos. E a medida provisória vem dizendo que o fundo seria gerido pela Caixa Econômica, administrado e operado pela Caixa Econômica, bancos públicos, a Caixa Econômica e Banco do Brasil. Isso, para nós, eu acho que é uma coisa muito complicada, mesmo porque todos os estados da região Centro-Oeste têm suas agências de fomento e a concorrência é vital para que a gente possa ter os recursos mais viáveis, mais baratos. Outra questão última que eu gostaria de colocar é que este banco, a formatação dessa agência de fomento, ela foi inteiramente concluída. Havia, por parte do Banco do Brasil, uma resistência em relação a repassar esse estoque que está do FCO no Banco do Brasil. Esse estoque não poderia, obviamente, ser passado de uma vez. Então, nós fizemos uma tabelinha em que esse estoque seria repassado gradativamente durante 15 anos, a partir da sua fundação, da criação do banco, a gente receberia o fluxo do recurso e uma parte do estoque.
Isso está inteiramente formatado. Teve o apoio do Ministério da Fazenda, teve o apoio, a presença e a discussão do Banco do Brasil durante todo o tempo. De início, o Banco do Brasil queria 50 anos para passar o estoque para a região centro-oeste. Nós não aceitamos isso, fechamos em 15 anos. O projeto foi para a Casa Civil, mas não andou. Paralelamente, nós aprovamos o projeto aqui no Senado da República. Ele se encontra hoje na Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara, mas ele não anda em função de que eu acredito que a região centro-oeste precisa se mobilizar, precisa entender que nós estamos perdendo muitos recursos em não obter ou chamar para nós, ou chamar para a nossa região aquilo que por direito é nosso, que é o estoque deste fundo na ordem de 17 bilhões de reais. Agora, criado o FDCO, o que vai acontecer? Foi colocado aqui, em 2020, nós teremos um estoque no Banco do Brasil de outros 18 bilhões de reais do FDCO. Então, nós estamos oferecendo ao Banco do Brasil um novo ativo financeiro e nós ficamos à mercê da política do próprio banco e em detrimento do desenvolvimento da nossa região.